Senhor presidente, demais deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj, hoje eu venho à tribuna para dar continuidade a um debate importante que foi aberto aqui na semana passada sobre o quadro da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, primeiro o líder do governo, Márcio Pacheco, veio exaltar supostos resultados da política de segurança pública do governador Wilson Witzel e criticar todos aqueles e aquelas que defendemos uma política de segurança pública menos violenta, como se fôssemos defensores do crime ou da violência que acomete a nossa sociedade. E o deputado usava como gancho para fazer essa fala a morte de um policial que nós lamentamos muito. Eu respondi ao deputado que a lamentável morte de um policial não deveria ser usado como forma de atacar uma visão sobre a segurança pública. Não só porque o quadro da segurança pública é muito mais amplo, porque, evidentemente, todos nós estamos preocupados com a violência da nossa segurança pública, inclusive a violência que acomete também aos agentes da segurança pública. Na sequência, deputados do PSL vieram aqui nesse plenário fazer todo tipo de acusação a quem defende uma mudança na política de segurança pública do Estado. Chegaram ao descalabro, à afirmação caluniosa de dizer que quem defende os direitos humanos, que o PSOL teria ligação com o crime por defender uma política de segurança pública que não seja baseada na guerra. Quem pratica calúnias tem que responder legalmente pelas afirmações caluniosas que faz. E a gente está cobrando dos autores das calúnias que respondam aqui nessa casa, junto ao Conselho de Ética, sobre essas afirmações. Mas eu venho aqui para retomar o debate mais importante que apareceu naquele dia, que é o debate sobre os rumos da segurança pública no nosso Estado. Porque o governador Wilson Witzel escreveu um artigo no jornal se vangloriando dos resultados da sua política de segurança. Esse também foi o mote do líder do governo para atacar aqueles que criticam a política de segurança de Wilson Witzel. Vamos analisar os resultados da política de segurança de Wilson Witzel. É fato que no Rio de Janeiro houve uma redução do número de homicídios em cerca de 22% no primeiro semestre. Isso é um fato que a gente considera importante, embora não veja como um fato necessariamente vinculado à política de segurança pública do governador Wilson Witzel. Por quê? Porque o índice de homicídios no estado do Rio de Janeiro e no Brasil já vinha caindo desde o ano passado. E se no estado do Rio de Janeiro caiu 22%, no Brasil caiu 23%, 1% a mais do que caiu no nosso estado. Isso quer dizer que não haja nada que o governo esteja fazendo que possa estar contribuindo para a redução nos homicídios? Não. Isso quer dizer que os números têm que ser analisados com tranquilidade para nos permitir entender de fato o que está acontecendo na política de segurança pública do nosso Estado. A gente também, desde o ano passado, vinha assistindo a um crescimento do número de mortes ocasionadas pela intervenção policial, os anteriormente chamados autos de resistência. Esse ano, somente no primeiro semestre, foram provocadas 881 mortes pela polícia. Se esse número se mantiver até o final do ano, nós vamos ter mais de 1.700 mortes provocadas pela polícia no estado do Rio de Janeiro. Esse é um recorde histórico. É uma mancha
para a nossa política de segurança, porque é uma política que se mostra como baseada na violência, não como baseada na inteligência, na prevenção, em outros mecanismos capazes de enfrentar o aumento da criminalidade sem se basear na violência. E o governador Wilson Witzel tem o tempo inteiro dado declarações que estimulam os agentes da segurança pública a atuarem de forma a provocar mortes. Falava de que os agentes de segurança tinham que dar um tiro na cabeça dos supostos bandidos. A gente tem alertado que essa política, além de ilegal, além de inconstitucional, porque na prática estimula a execução sumária no nosso país, o processo de extermínio dos pobres na favela, ela comete também um sem número de vítimas que a gente não consegue sequer saber, porque são mortos e depois se justifica que teriam envolvimento com o tráfico de drogas, que teriam trocado tiros com a polícia, sem sequer haver provas consistentes de que isso acontece boa parte das vezes. Só que nos últimos 5 dias, algumas mortes aconteceram e vieram à tona, colocando em xeque o estímulo à violência policial que vem sendo praticado pelo governo do Wilson Witzel. Morreu Diogo Xavier Coutinho, jogador de futebol, morador de Niterói, 16 anos. Morreram também o Henrico, de Magé, 19 anos, o Tiago, de 21 anos, o Lucas, de 21, o Gabriel, de 18, a Margarete, de 17. Trabalhadores, estudantes, adolescentes, jovens, que foram vitimados por ações policiais que resultaram nas suas mortes e que não tinham envolvimento com tráfico de drogas ou com crime organizado. Não podemos banalizar que vidas dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, sejam ceifadas. Assim como não banalizamos que nenhuma das mortes dos policiais devam ficar sem investigação, sem esclarecimento, sem punição dos responsáveis, nós também não aceitamos que nenhuma morte de um adolescente, de um jovem, seja onde for, seja banalizada. Mas as mortes que são banalizadas são geralmente no mesmo lugar, das mesmas pessoas. São nas favelas, dos jovens, dos adolescentes negros e pobres, como esses que acabei de ler os nomes. Não aceitamos e cobramos do governador Wilson Witzel que pare de estimular uma política de segurança pública violenta, baseada em tiroteios, que enquanto boa parte das nossas delegacias estão à míngua, faltando até papel, enquanto não há uma política de inteligência para esclarecer um número maior de homicídios, para desvendar a atuação das quadrilhas, a polícia é estimulada e estimulada a operações baseadas em tiroteio. Eu lembro que as maiores apreensões de armas no nosso estado se deram sem um tiro, tanto no aeroporto quanto na investigação do caso Marielle. Investigações que levaram à apreensão de dezenas de fuzis. O resultado das operações baseadas em tiroteios são mortes, mortes e mais mortes. Não dá para aceitar que hoje a nossa polícia, que tem um dever constitucional de proteger a vida, seja responsável por 42% das mortes violentas que acontecem no nosso estado. É isso mesmo. De cada 100 mortes que acontecem no nosso estado, mortes violentas, 40 dessas mortes, 42, são ocasionadas pela nossa polícia. Isso é um padrão de violência na ação policial
que não existe em nenhum lugar do mundo, que se diga um Estado democrático de direito, que se diga uma democracia. Não há em nenhum lugar do mundo uma polícia tão violenta. Não há nenhum Estado da Federação no Brasil que reproduza esses índices. Em alguns casos, como na cidade de Niterói, esses índices chegam a ser ainda mais graves, passando dos 50% a participação da polícia no número de mortes violentas. E por que eu cito Niterói? Eu cito por duas razões. Primeiro, porque foi lá em Niterói onde morreu o Diogo Xavier Coutinho, de 16 anos, jogador do América Futebol Clube. Morreu baleado, foi socorrido pelo seu avô, um motorista de ônibus, que passava na hora e tentou socorrer seu neto. A primeira explicação para a morte do garoto foi que ele teria envolvimento com tráfico de drogas. O avô dele falou não, a comunidade falou não, é um jogador de futebol. E aí a versão muda, porque é evidente que essa é mais uma morte causada por uma política de segurança violenta, por uma política de segurança que estimula a morte. Hoje, o governador Wilson Witzel vai a Niterói. Dentre outras coisas, vai renovar com a Prefeitura de Niterói os convênios para o PROEIS e para o programa Niterói Presente. Eu acho que o governador Wilson Witzel devia fazer um pedido de desculpas público para a família do Diogo por essa morte. Porque, em última instância, quem orienta a política de segurança, quem orienta esses seguidos tiroteios, tem tanta ou mais responsabilidade do que quem está na ponta. E mais que isso, eu quero cobrar também do prefeito Rodrigo Neves, que diz que quer contribuir com a política de segurança pública, que faz convênios com o governo do Estado, visando ampliar o policiamento na cidade, que ele cobre também uma reorientação dessa política de segurança pública, para que a gente não tenha mais de 50% das mortes violentas acontecendo na cidade sendo ocasionadas pela ação policial. Para que a gente não tenha mais Diogos, Tiagos, Henricos, Elizabeth, Margarete, Lucas, Gabriel, sendo mortos sem necessidade. Reiteramos mais uma vez que com isso não queremos responsabilizar individualmente um policial ou outro por esse número que mostra o fracasso de uma política de segurança pública, que mostra que é um fracasso numa lógica que é estimulada pelo governador de tratar a política de segurança pública como uma guerra. A política de segurança pública é a garantia da vida. Se do outro lado há a barbárie, há o controle armado de territórios, se do outro lado há a violência, a estratégia da segurança pública tem que ser desmontar a violência, enfraquecê-la, cercá-la, desmontá-la. Isso vai preservar as vidas desses adolescentes, desses jovens, e vai preservar a vida também de muitos policiais que morrem, que são feridos, ou que têm que conviver com um nível de violência extremo que poderia ser evitada com outra política de segurança pública. Então, Wilson Witzel, peça desculpas para a família do Diogo. Rodrigo Neves, cobre do seu parceiro, o governador Wilson Witzel, que reoriente a política de segurança. Não dá para aceitar que as forças policiais sejam responsáveis por mais da metade das mortes violentas provocadas na cidade. Com isso, eu concluo a minha intervenção, senhor presidente, mais uma vez, lamentando essas mortes, me solidarizando com a família desses adolescentes, desses jovens, me solidarizando com a família dos policiais mortos no estado do Rio de Janeiro nesse ano e cobrando uma reorientação na política de segurança pública.
Quantos mais têm que morrer para essa guerra acabar? Essa foi a pergunta feita por Marielle na noite de sua morte. É essa pergunta que a gente traz de novo aqui ao plenário, para que ela ecoe e acabe com esse ciclo de violência que toma conta do Estado do Rio de Janeiro.